Olá, tudo bem com você? Sou o pastor Fernando Mardegan e eu quero contar uma história para você. Algum tempo atrás, numa das reuniões nossas de distrito com os pastores, nós fomos visitados. Houve um derramar do Espírito Santo na nossa vida. E naquele dia nós sentimos algo diferente acontecer no nosso meio. Algo nos conectando, era o Espírito Santo. E também nos movendo para um desejo pela oração, um desejo pelo avanço missionário. Algo que vem do Senhor no nosso coração. Eu acho que os pastores concordam comigo, esse dia foi marcante. E também através desse dia foram destravando algumas coisas e esse dia que nós vamos adorar a Deus no dia 13 de maio é fruto desse momento, dessa visitação. Nós decidimos então nos unir em adoração e intercessão e buscarmos um avivamento. Atos capítulo 2. Então eu quero, nesse vídeo, só trazer algumas orientações para você de como vai proceder o dia. Orientações práticas, eu já falei com alguns pastores, mas esse vídeo você pode encaminhar para o intercessor que vai participar, você pode encaminhar para o ministro de louvor, você pode encaminhar para as pessoas que virão, assim elas estarão integradas do que estará acontecendo. E para nós aqui de Corbélia é uma grande alegria poder receber você na nossa cidade e poder sediar esse movimento. Não é um evento nosso, não é uma reunião do distrito, apesar de nós todos estarmos reunidos como distrito, esse momento é um movimento do Espírito de Deus na nossa vida. E nós queremos tratar assim, como o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu creio que a partir desse momento aqui também haverá um grande derramar do Espírito Santo nas nossas cidades, nas nossas igrejas. Nós viveremos, experimentaremos algumas coisas a partir disso, em nome de Jesus. Então eu quero dar algumas orientações bem básicas e práticas aqui para vocês. E junto com essas orientações, eu já quero também dizer para você que nós vamos gravar mais 3 aulas. 3 aulas focadas no assunto da adoração e da intercessão. Então uma aula sobre intercessão, uma aula sobre adoração e essas duas disciplinas espirituais na prática, funcionando uma com a outra. A razão disso. Nós queremos ajudar você também, te dando conteúdo mais sobre adoração, sobre a intercessão. Eu sei que você é um pastor, eu sei que você já é um ministro, eu sei que você já é um cristão, já que conhece profundamente a palavra, mas nós também estamos sempre querendo aprender mais, buscar mais a presença de Deus e o Senhor vai nos possibilitar esse momento. Eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto. Então eu vou, na sequência desse vídeo de orientação, disponibilizar para você mais 3 vídeos e você fica à vontade para compartilhar com a igreja, para compartilhar com os ministros. É um curso, na verdade, que a gente tem na nossa igreja aqui, um curso preparado para esse movimento de adoração e intercessão. A gente construiu esse curso aqui para capacitar o nosso ministério de louvor e capacitar o ministério de intercessão. A gente quer disponibilizar isso para você também, junto com a apostila, para você também utilizar aí na sua igreja. Então vamos lá para as orientações. Primeiro, a base bíblica, João 12:32, Jesus dizendo: "Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." A palavra levantado aqui, no original grego, é upso, que significa elevado às alturas. Significa elevar a dignidade, exaltar, honrar, felicidade. Jesus estava se referindo à crucificação. Quando ele fosse levantado ali da terra na cruz, ele atrairia todos a ele, e de fato foi isso que aconteceu. O universo inteiro foi atraído até Jesus, né, naquele momento em que ele recebeu todo o pecado da humanidade, naquele momento de morte, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós elevamos a Deus, adoramos, entronizamos, exaltamos a Deus, é isso que nós vamos fazer aqui. Quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós também experimentamos desse momento, é uma palavra profética. Todas as pessoas da cidade, da região, da nação, pela adoração e intercessão, elas começam a ser atraídas até Deus. Não pela nossa eloquência,
não pelo quanto a gente pode falar alguma coisa bonita, mas pelo agir do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar mais sobre isso na aula sobre adoração. Que hora que nós vamos começar o movimento? O movimento vai começar às 8 da manhã. Inicialmente era 9, né? Mas para dar 12 horas de adoração, que é meio-dia, né? Nós vamos iniciar às 8, aqui com a igreja de Corbélia. Modestamente, mas com muito zelo e temor no nosso coração. Nós vamos iniciar, abrir o templo, começar, nem que seja com um violão, um teclado, né? Uma voz, 2, 3 vozes. Mas nós vamos começar ali. Nós não estamos importando se vai ter 100, 200, se vai ter uma pessoa, se não vai ter ninguém. Nós estaremos lá adorando a Deus, exaltando a Deus e levantando uma voz intercessória naquele momento, uma voz profética. Nós vamos até às 18 horas e às 18 horas inicia o culto final, tá? Os momentos finais. 2 horas finais será um culto coletivo entre nós, né, cada um com a sua responsabilidade. Eu vou falar sobre isso. Durante o turno, das 8 da manhã até as 6 da tarde, vão ser divididos por horas. Cada horário vai estar com uma igreja. Naquele momento ali vai ter o ministro de louvor e o intercessor. Pode até ser que seja a mesma pessoa, mas a ideia é que a gente envolva mais gente, né, das nossas igrejas. Então, um exemplo, o horário da 1 hora da tarde, a responsabilidade de tal igreja. Naquele momento ali, todos nós vamos nos unir junto com aquela igreja, e aquela igreja ali, um exemplo, da cidade de Realeza, não sei se é uma hora Realeza, só estou dando um exemplo. E naquele momento ali, então, a igreja de Realeza vai estar adorando a Deus e nós vamos estar adorando junto com eles. Vai estar intercedendo por Realeza, trazendo as demandas da cidade, orando pela educação, orando pelo trabalho, orando por tal coisa que acontece na cidade. E nós vamos estar profetizando naquele momento, junto com Realeza. Depois vem a cidade de Cascavel, então nós vamos juntos com a cidade de Cascavel levantar a nossa voz em adoração, nós vamos orar pelas demandas de Cascavel e aquilo que o intercessor trazer como demanda, nós vamos orar e interceder. Cada horário então vai estar por responsabilidade de uma igreja, o pastor é o responsável por organizar você, início de louvor e intercessores, né? Não precisa necessariamente ter um intercessor, que a gente vai tentar fazer essa sincronização. Não vamos ficar tipo aqueles eventos de prefeitura, quero chamar aqui o ilustríssimo Senhor para fazer uma oração, ou fulano de tal para não sei o quê, ou não vamos fazer isso aí. Os adoradores vão estar no altar, os intercessores no momento que for a hora de interceder, sugestão é que comece a adoração, 20 minutos de adoração, 30 minutos de adoração. Daí começamos um momento de intercessão, o intercessor já sobe, pega o microfone, a banda já diminui o valor, o volume e a gente começa a interceder. De repente, biblicamente, ali pega versículos bíblicos, começa a fazer declarações proféticas. Pega um salmo, leia o salmo em voz alta, declarações proféticas. A gente começa a levantar uma voz de intercessão por vários motivos. O intercessor já vai estar ali junto e já traga outras pessoas. Eu vou liberar agora para mais pessoas intercederem pela cidade, declarar sobre a cidade de Cascavel palavras proféticas. Aí forma ali uma pequena fila de intercessores, vai pegando o microfone e vai intercedendo, e vai clamando, e vai buscando. A gente vai ter uma pessoa no templo que ela vai estar como um coordenador. Ela vai estar responsável por te ajudar na hora de subir no altar, descer, na hora que tiver um comando ali, para ela te ajudar a fazer essa estratégia para que a gente não venha interromper esse momento de adoração e intercessão. Durante o horário, pode haver uma palavra de reflexão? Pode. Já está combinado entre os pastores. Cada igreja pode ter uma palavra de reflexão. No máximo 10 minutos. Uma palavra breve. No máximo 10 minutos. Uma palavra de preferência, uma palavra que venha realmente para aquele momento ali. A ideia não é um estudo bíblico, a ideia não é um aprofundamento bíblico, não é essa a ideia. A ideia é uma palavra de direção. Então, você que está participando, eu não tenho dúvida que haverá curas. Nós vamos dar liberdade para o Espírito Santo, depende desses 10 minutos, nós vamos orar por enfermos, eles serão curados.
Não tenho dúvida que haverá palavras proféticas de direcionamento para você. Não tenho dúvida que nascerão igrejas aqui nesse dia. Nascerão igrejas em cidades que nós ainda não pisamos nossos pés, mas que nós já colocamos no nosso coração. Então, em nome de Jesus, será uma noite, um dia inteiro profético. Então vai ter um coordenador que vai ajudar você. Nós vamos ter a transição de cada equipe. E a transição nós também queremos fazer ela bem suave, de uma hora para outra, né? Por exemplo, meio-dia está tal igreja, uma hora vai estar outra igreja. Nós não vamos parar tudo, a outra igreja vai pegar os instrumentos, vai trocar, aquela barulheira de cabo, aqueles 10 minutos só para se arrumar. Não vai ter isso. Então, os 5 minutos finais ali do horário da igreja, vai ficar um instrumentista só, de preferência um cara que toca o violão e canta, ou um tecladista que canta. E os demais do grupo que vai entrar, já vai entrando, começa a ocupar os seus espaços, e a gente fica naquele tempo de adoração, os outros microfones, tudo vai estar mutado, a gente se posiciona, na hora que ficou pronto, aquele ali deixa, né, o instrumento e o restante do grupo começa a tocar, é o novo grupo entrando, e assim, né, a gente vai proceder com todos os horários, tá bom? Aqui a gente vai ajudar você nessa transição, para que isso aconteça suavemente, para que não tenha aquela interrupção, que a pessoa esteja aqui focada, né, realmente um único culto acontecendo, né, como se fosse um culto que começou às 8 e vai terminar às 8 da noite. O culto final, que vai começar às 6 da tarde até às 8 da noite, ele vai ter o louvor por responsabilidade da igreja de Corbélia. Talvez a gente chame aí instrumentistas de instrumentos assim diferentes que a gente não vai ter na banda aqui para compor. Podemos chamar você. Vou perguntar no grupo lá se tem alguém. E a gente também chame vocalistas para formar pequenos corais de 3, 4 vozes para compor e encorpar o louvor. Sabe, com um microfone só, não um microfone para todo mundo, um microfone só na frente deles, e aquilo encorpando o louvor ali que está sendo levantado para Deus. Então, nós vamos estar com essa responsabilidade da adoração e queremos realmente levantar um altar de adoração ali nesse culto. A liturgia do culto, né, a pregação, a organização, está por conta do pastor Ismael, que é o nosso SD, né, mas uma breve possível liturgia vai ser assim: uma abertura, ela vai ter depois um tempo de louvor, vai ter um momento de intercessão. Se você tem a bandeira da tua cidade, ou se você conseguir de repente emprestada aí na Câmara de Vereadores, traga para o culto a bandeira da tua cidade, né? E um desafio missionário diz para você: vai nascer igrejas daqui, pega uma folha A4, imprime o nome de uma cidade que está no seu coração, que você tem perto de você, ou que você já tem orado por essa cidade, que ainda não tem uma célula ou uma igreja, uma das nossas igrejas, e nós vamos interceder aqui pela abertura de novas igrejas, pela plantação de novas igrejas. Então faça isso, traga cada igreja uma plaquinha aí, e aí a gente vai ter uma palavra, um momento de apelo, um momento final, né, de apelo. Especialmente para, né, já está falando aqui, especialmente para o momento de intercessão, trazer a bandeira, né, e uma plaquinha. Jejum, muitas pessoas disseram que vão jejuar nesse dia, propuseram a jejuar, a gente comentou sobre isso. Não é uma coisa obrigatória, mas é uma sugestão. Se durante a semana você já tem seu horário, e cada igreja normalmente tem um dia de jejum. O nosso aqui, por exemplo, que a gente sempre orienta, é a quarta-feira. Não tem nada demais quarta-feira, é só o meio da semana. Então você pode separar um dia da semana para jejuar por esse evento, por esse movimento, por esse dia especial de adoração e intercessão. E no dia você também pode estar jejuando, né? Você pode fazer o jejum, não precisa fazer o jejum do dia todo, você vai estar em viagem, mas faça um jejum meio período do dia, de repente o período da manhã, tire uma refeição do seu dia, né? Durante um período desse tempo de adoração, de repente você tomou um café e ficou sem o almoço, né? E vai entregar seu jejum no meio da tarde ou no final do dia,
Haverá uma cantina aqui na igreja também, final do dia, né, no final da noite, vai estar disponível já para você. Você pode também entregar o seu jejum ali, comer alguma coisa na cantina, né, participar desse momento também. E aí, guarde isso no seu coração. Está nascendo um movimento de adoração e intercessão no nosso meio. Levante essa bandeira. Qualquer dúvida que você tiver, eu já tinha dado umas orientações dessa para os pastores. Essa aí está chegando até você como líder, né? Talvez você está compartilhando com a igreja também. A igreja que está participando, é claro que não vai ter toda a responsabilidade da organização, mas você vai estar ciente. E vai ter um culto de 12 horas de duração. Nesse culto, nós vamos interceder por toda a nossa região. Nesse culto, igrejas nascerão. E nesse culto, pessoas serão curadas. Pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. Nesse culto haverá um grande mover profético. E nesse culto, muitas pessoas responderão a chamados pastorais, chamados para poder plantar igrejas, chamados para vai responder a chamados de coisas que Deus vai colocar no seu coração, de projetos, de sonhos. Então vai ser uma noite abençoadora em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Então essas são as orientações principais. Fique atento aí, eu vou mandar para você também mais 3 aulas de aprofundamento sobre adoração e intercessão, e a prática desses 2 juntos vai te ajudar com certeza, vai te fazer crescer. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.